pecados que estão intrínsecos em nós e que nós não conseguimos perceber. Só o Espírito Santo de Deus que tem a capacidade de nos revelar se estamos em pecado ou não. Porque nós estamos aqui em púlpitos, estamos em plataforma, estamos em reuniões, estamos fazendo, estamos orando, estamos lendo, pregando a palavra e não estamos discernindo se estamos em pecado. Às vezes uma palavra maldita na sua casa, às vezes é uma bronca desnecessária no seu filho, às vezes é uma mentira que você lança, às vezes é uma palavra que você está dizendo mal sobre outra pessoa e você não se liga. Às vezes é a idolatria que está tão arraigada no seu coração que você não cai em si. Que essa conferência, amados, você caia em si. Se toca, macho. Se toca, cara. Você veio aqui, a palavra é para você, não é para quem não está aqui. A gente tem que começar a chamar a responsabilidade para nós. Cara, se está ruim com você, vai ficar pior sem você. Se está ruim para você que tem um pouco do entendimento das Sagradas Escrituras, imagine se não tiver você para ajudar outro homem. Imagine se não tem um pai presente para ajudar um filho. Se já está ruim com o pai, imagine sem o pai. Se está ruim sem o pastor, imagine sem o pastor. Se está ruim com o pastor, imagine sem o pastor. Se está ruim sem vir ao culto, se está ruim vindo ao culto, imagine estar ruim sem vir ao culto. Se está ruim com o som, imagine sem o som para amplificar a sua voz. Se você está orando, jejuando, dedicando, devotando a Deus, imagine se você não estivesse fazendo. Então, nós estamos chamando vocês, homens, a responsabilidade que Deus colocou em nossos ombros. Nós somos o legado de Jesus. Eu quero falar sobre 4 pontos do legado de Jesus, o legado que Ele deixou para nós. Mas para isso tem que ter verdade, e a verdade começa ouvindo, considerando. Desculpa o aleluiamento. Mas, amados, tem hora que a gente tem que dar uns gritos, cara. Quem tem cachorro em casa? Cachorro. Quando você sai para a rua para trabalhar, o que o cachorro faz? Ele vai atrás, né? Aí você fala, volta. Lá em casa o meu chama Pipoca. Quando eu estou saindo para jogar o lixo, alguma coisa lá fora, ele já vem no meu vácuo. Aí se eu falar assim, Pipoca, fica aí, ele fica? Não fica, cara. Por quê? Porque ele quer ir. Você viu, né? Mas, cara, você vai saindo, o cachorro vem atrás, se você falar manso com ele, ele continua indo, ele não vai te dar atenção, ele não vai te obedecer. Mas quando você para e dá um grito, ele assusta e te obedece. Por quê? Porque você falou de forma firme. Até mesmo dentro de casa lá, você brincando com ele, agora já brincou, já deu. Ele continua, ele quer brincar mais, mas você tem que dar um grito. Pá, já deu, passa, vai para o seu lugar. Aí o cachorro vai. Tem muito homem que está assim, cara. Mas hoje, Bruno ministrou bem aqui, Dudu ministrou bem, cara. Dudu falou da vida, cara. O que você tem para falar que vai abençoar outro homem? O que a sua vida tem de valor para tocar a vida de outro homem? Aí vem Bruno e fala, cara, cuidado para não gerar Manassés. E não vai pensar que todo homem que tem o nome de Manassés é ruim, viu? Ajuda os caras, não é isso não. Mas se tiver o caráter de Manassés, tu está lascado, aí é complicado. Então eu quero acordar você para a responsabilidade que lhe cabe.
para a responsabilidade que nos cabe. Você é responsável. Se hoje a palavra está aqui em nossas mãos, é porque alguém labutou, alguém brigou, alguém morreu. Jesus morreu pelo sangue, e o sangue dele nos traz até aqui. Mas teve homens de Deus que morreram, até para que essa palavra chegasse impressa para nós. Lutero, Agostinho de Hipona, quantos homens, quantos reformadores sofreram e morreram, pagaram o preço. Esse mês nós tivemos a infelicidade de nosso irmão MacArthur partir para a glória, homem de Deus, cara. E aí, quando eu soube da morte do cara, eu levantei e fui olhar na minha estante, o que eu tenho de John MacArthur? Cara, achei um livro lá, Sociedade Sem Pecado. Eu falei, caraca, bicho. Comecei a ler, não passei nem do primeiro capítulo, eu começo a ler, aí depois, não, isso aqui está muito bom, eu volto e vou ler de novo. Rabisco e tudo, vim no avô, minha esposa ficou aleluiada comigo, porque eu vim no avô comendo o livro. Nós sentamos separados, mas assim, do corredor, eu sentei do corredor do lado direito, ela sentou do corredor do lado esquerdo, a gente conversava, mas aí, mano, meti um fone, macho, e ó, papai, o cara sentado do lado querendo puxar papo, e eu, sabe? Aí eu aumentei, eu acho que aí ele ouviu que eu aumentei o volume, meu irmão, eu vim comendo e rabiscava, e aí sabe aqueles caras que fingem que está dormindo assim, só para ficar vendo o que você está, às vezes está querendo até ler o que você está lendo? Quase que eu dou o livro pro cara, eu falei, só não vou dar porque eu preciso ler esse negócio, bicho, mas está muito bom o livro, se você tiver oportunidade, compre, Sociedade Sem Pecado, de John MacArthur, bom demais. E eu ainda nem avancei, acho que eu estou chegando no segundo capítulo ainda. Então, assim, e eu quero falar dessas características do legado de Jesus para nós, que é, primeiro, a oração, a dependência e intimidade com o Pai, a ação, a coragem e o serviço, a devoção, a obediência e a fidelidade, e o quarto legado, redenção e multiplicação. É sobre esses 4 prismas que eu quero falar com você rapidinho. E pastor Johnny, me controle aí, viu? 12h15, 12h10, meio-dia, né? 1 hora você já me grita aí, tá bom? Quero ser bem específico aqui para que possamos ganhar tempo. Então, primeiro, tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para vocês. A grande pergunta é: que tipo de legado estamos deixando? A gente sempre faz a relação de legado com o filho, né? Faz parte. Mas e as outras pessoas? Nós somos vitrine, amados, do reino dos céus. Qual o legado que você está deixando? Como você tem tratado as pessoas, por exemplo, no supermercado? Chegar uma senhora idosa, uma senhora gestante, você dá preferência na fila? Ou você fala assim, não, já tem caixa preferencial lá, que vai para a fila do caixa preferencial. Porque às vezes a fila do caixa preferencial está maior do que a fila do caixa normal. Metrô, como é que está no metrô? Você levanta para dar lugar para o mais velho, você levanta para dar lugar para o idoso, você levanta para dar lugar para a gestante, você levanta para dar lugar para a mãe que está carregando o bebê no colo. Isso tudo é legado, isso tudo é respeito, cara. E tudo isso vai render glória a quem? A Deus. Glória a Deus. Porque às vezes a pessoa está cansada, mano. Se você está cansado, macho, imagine uma mãe carregando uma criança e você sentado lá. Levanta, macho. Eu aprendi isso desde criança, cara. Carrego isso até hoje. Hoje eu tenho que brigar, eu tenho que agradecer. O pessoal já olha a cabeça branca, né? A barba branca. Não, senta aqui, senhor. Fala, não, mas obrigado, macho. Tá de boa. Sabe? Então, cara, mas às vezes até o aceitar o lugar é incentivo para que o legado continue. Sabe? Igual a vida do irmão, todo mundo tem o maior prazer, gosta de ofertar. Chega e oferta com força, é ou não é? Todo mundo gosta de ofertar ou não gosta? Tem grana, vai lá e oferta na vida do irmão, está precisando, vai lá e oferta. Mas, cara, e quando é o contrário, o irmão chegar para você, eu quero te ofertar. Aí você olha para a vida do irmão, você fala assim, cara,
o irmão tem mais necessidade do que eu, e você não quer receber a oferta do irmão. Isso é orgulho, cara. Aí você está parando a colheita do irmão. Você entende isso? Às vezes o cara vai chegar, vai te dar 10 conto, mas é um 10 conto que na vida do cara vai virar 10 mil, você só recebeu, mano. Recebeu? Ore a Deus, agradeça, peça para multiplicar na vida do irmão e segue, macho. Não fique de orgulho, não precisa, aceite. Mesmo que depois você ore e tudo, aí chega na hora da oferta, sua oferta é na igreja, mas receba a oferta do irmão. A outra pergunta que eu quero fazer para vocês, que aí eu estou rolando na tela aqui, porque tem umas perguntas que eu saí anotando, né? Olha só, eu quero que no final do que nós vamos dizer, no assunto que nós vamos tratar aqui, a gente consiga responder essas duas perguntas. Você está disposto a assumir hoje o legado de Cristo? Essa é a primeira pergunta. Segundo, está disposto a ser um homem que marca a eternidade com a sua vida? Perguntas sérias, né? Porque dependendo da sua resposta, e não só da sua resposta verbalizada, mas da sua resposta que você vai dar com o seu caráter, com o seu comportamento, com sua responsabilidade, é o que vai contar. A palavra de Deus diz que só basta 2. Se 2 ligarem na terra acerca de qualquer coisa, será ligado no céu. Tem mais de 2 aqui? Então qual é a sua pendência? Qual é a sua necessidade? Você já orou hoje, você já entregou seu coração, já confessou o seu pecado, você já veio aqui, já debruçou sobre o altar, você já ajoelhou na cadeira, você já deu glória a Deus, então pronto, você já cumpriu o ordinário, que é o que eu sempre falo. Se nós cumprirmos o nosso ordinário, o extraordinário é com Deus, e Deus só pode manifestar o extraordinário dele, se você está cumprindo o ordinário. Se você está lendo a palavra, se você está orando, se você jejua, se você consagra, se você ajuda, se você serve, acabou, macho. O extraordinário é com Deus, é com o Espírito Santo. E quando ele olhar, falar assim: eita, aquele lá é meu filho, lembra que eu falei ontem? Da onde você vem, Satanás? Eu venho de passear, rodear. Você viu meu servo Jó? Que tal Deus se jogar nas suas mãos para você honrar a Ele com o seu caráter? O troco a mais da padaria: ô minha filha, você me deu o troco errado. Vocês entendem isso? Andou na rua, achou dinheiro, alguém perdeu, macho. Glória a Deus que eu achei dinheiro. O cara olhou, pegou alguma coisa, olha para o lado. Se não tiver ninguém, guarde. Agora, se tem pessoas, alguém perdeu, mas não. Será que Deus pode colocar a palavra dele sob sua responsabilidade? Ao ponto de ele tretar com Satanás e falar assim: pode tocar tudo, pode tirar tudo dele, que ele não vai blasfemar o meu nome. Será que Deus pode fazer isso com você? Oração, dependência e intimidade com o Pai. Vamos lá ler Lucas, capítulo 5, Evangelho de Lucas, Mateus, Marco, Lucas, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Lucas 5, 16. Eu vou ler a partir do 15. Não, eu vou ter que ler o leproso aqui, né? Para te dar um contexto aqui para entender. Olha só como Jesus operava, como Jesus agia. Lucas, capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo.
Olha aqui, que negócio mais extraordinário e simples aqui. Não tem como florear pavão. O camarada chegou, tinha uma necessidade, o quê? Queria ser curado de uma lepra, correto? O cara chegou e falou: ó, Jesus, se o Senhor quiser, purifique-me. E o que Jesus respondeu? Quero, fique limpo. Olha o diálogo, cara. E a gente vem: soberano Deus, eterno Pai, eis que estou à sua presença, assim como era com Jacó. Já pensou, Jesus olhando para você? Que encheção de linguiça é essa, macho? Seja direto com Jesus, rapaz. Seja direto com Deus. Pai, estou aqui, vacilei nisso, te peço perdão. Mas, Pai, eu preciso disso. Ao leproso: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, purifique-me. Se eu quiser, eu serei limpo. E o que Jesus disse? Quero sim, seja. Que não é nem esse ainda o versículo que eu quero ressaltar, hein? Mas vamos lá. Olha isso, cara. Olha o que a palavra diz. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Voltando do ordinário. O que foi o ordinário? Reconhecer Jesus como Senhor. Reconhecer Jesus como o provedor de todas as coisas. Isso foi o ordinário do leproso. Prostou, não lembra? Prostou com o rosto em terra e pediu: se o Senhor quiser, pode me curar. Jesus respondeu: quero, seja limpo. Então, o extraordinário é com Deus. Não queira ser Deus na vida da pessoa. Não queira tomar a responsabilidade de Deus na vida do irmão. Você tem que orientá-lo. Mas a parte que vai fazer com que o milagre aconteça é com Deus, é com Jesus, é com o Espírito Santo. Porque às vezes tem irmãos nossos que estão passando treta, necessidade, que é uma resposta de Deus para que ele se alinhe. E a gente quer ser Jesus na vida do cara. Antes de ofertar, pergunto: Pai, posso ofertar? Pode, macho. Aí tu vai lá e arrocha. Agora, se você já chega já querendo ser Deus na vida do cara, cara, olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida: não fique entre a colheita e Deus na vida de ninguém. Você não sabe o que o cara plantou. Continuando, 14. É isso mesmo? 14. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote, ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Agora é o versículo que eu quero para trazer sobre oração. 16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E você? Está orando? Você está se retirando para lugares para orar? Aqui está um ambiente propício para oração. É só falar: vamos orar agora, todo mundo já pega, de primeira ainda. Não é não? Já pega de primeira e parece que já aperta o botão do nitro e já vai para glória. Mas e lá fora? E lá quando o seu chefe chega e te dá uma esculhambada? Você tem coragem de respirar fundo, segurar, não praguejar nada, ir para o banheiro, falar assim: eu vou dar uma mijada. Vai lá dar uma mijada, na hora que estiver mijando lá, você: Jesus, me ajuda. O que eu faço agora? Como eu saio disso? Por que eu fui advertido dessa forma? Vocês entendem isso? Me ajuda, eu não sei como sair dessa. Então você está indo para lugares solitários para orar? Para reconhecer o soberania de Deus na sua vida? Jesus, mesmo sendo perfeito, buscava diariamente a presença do Pai. E aí, como é que está a nossa vida de oração?
Eu estou numa brincadeira com os caras lá, que eles estão levando mais na brincadeira do que a sério, mas a minha brincadeira é uma didática para que ele leve as coisas a sério. Quem aqui vai para academia? Academia? Quem aqui malha e depois vai lá e posta na rede social, tá pago? Não tem uns caras que fazem isso? Dá uma corrida, pá, de hoje está pago. Malhou, puxou ferro, de hoje está pago. Então eu falei com os caras assim, a gente foi para uma reunião do Parabelo, cara, e eu cheguei na reunião do Parabelo, 3 caras. Eu falei, ué, cadê os machos da igreja? 3 caras, aí eu falei assim, rapaz, mas que coisa. Aí eu cheguei lá, os irmãos deram uma palavra, fui abençoado pela palavra, aí falei um pouco também, porque pastor quando vai na reunião de departamento não tem jeito, todo mundo fala tudo que tem, depois fala assim, ô pastor, ajuda a gente aí, né? Aí você tem que fazer tipo um arremate, né? E aí eu fui e falei assim, galera, cadê os homens? As reuniões estão sendo assim, porque eu não estava indo em todas. Agora, depois desse dia, eu passei a ir em todas. Porque é tipo assim, se o pastor não está, as ovelhas não querem estar junto, né? Então, se as ovelhas obedecem à voz do pastor, então a gente vai lá no púlpito no domingo, ó, quinta-feira, tem reunião Parabelo, parará, papapá, estejam todos lá. E aí vai. 3 caras. Eu falei, caraca, mano, que coisa. Aí na hora subiu aqui na minha timeline aqui o negócio, tá pago de hoje. Aí eu falei, peguei. Aí eu fui e falei assim, vocês não vão falar nada para ninguém. Mas o nosso devocional, de manhã, de tarde e da noite, a hora que você for fazer o seu devocional, você vai bater uma foto da sua Bíblia, do lugar onde você está, e vai colocar a hashtag subindo, está pago. E não avisa nada para ninguém, vamos colocar lá no grupo. Meu irmão, começou os 3, está pago, está pago, está pago. Aí a galera, sabe como é que a galera começou a responder? Eu não sei o que é não, mas o meu também está pago. Vocês acreditam? No início foi assim? Eu não sei o que é não, mas o meu também está pago. Aí foi pago. Aí hoje é isso, está pago. Agora é a guerra para ver quem coloca está pago mais cedo. Aí tem às vezes 5 horas da manhã, tem o cara lá, está pago. Eu falei, cara, está saindo para o trampo e já está pagando. E o que eu falei também depois de umas 2 semanas que a gente estava nessa brincadeira, séria, brincadeira de homem, eu cheguei e falei assim, ó, não adianta você colocar lá, bater a foto e dizer que está pago se você não está lendo. Ou melhor, se você não está meditando. Ou melhor, se você não está orando. Porque tudo isso é para forçar o cara a orar. Tudo isso é para forçar o cara a ter relacionamento com a palavra. Exatamente, é isso aí. A oração não era um ritual, mas era um respirar espiritual. A sua oração está sendo um respirar espiritual? A palavra também de Deus diz que nos ensina que a gente tem que orar em todo o tempo e lugar. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Amém. Quem tem a evidência bíblica de orar em outras línguas? Amém. Pronto, meu irmão, está indo para o trabalho, vai orando, pô. Não está atendendo ninguém, vai orando baixinho, pô. Porque ali, além de você estar orando de uma maneira perfeita, porque é o Espírito Santo que vai orar, interceder por você, você está o quê? Se enchendo do Espírito, porque o que diz a palavra? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. Então quem quer ter mais cheio do Espírito Santo tem que fazer o quê? Orar em outra língua, orar no Espírito Santo. Então não tem que ser um ritual, mas tem que ser um respirar. Cara, levantou de manhã, deu aquela respirada. Estou vivo. Pai, obrigado pelo ar que eu respiro, pelos pulmões que filtram. Cara, quantas pessoas a gente está vendo, dependente lá de um cilindro de oxigênio andando na rua, cara. Porque está com o pulmão está debilitado. Quantas crianças nascem antes do tempo? Qual é a primeira coisa que é? O pulmão ainda não foi formado direito, os brônquios não estão funcionando direito. Crise de bronquiolite, um monte de it coloca, porque o pulmão não está funcionando direito. Aí eu pergunto, nós vivemos sem respirar?
Mas se hoje nós somos espirituais, somos o Espírito, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus é um Espírito e Ele nos formou em Espírito, Ele nos criou em Espírito, depois nos formou do pó da terra. Então como é que você vai fazer? É Espírito. Você é mais espiritual do que carnal. Então, se você é mais espiritual do que carnal, você tem que estar concernente com as coisas espirituais. E é isso que a gente não está dando valor. Homens que oram são homens que permanecem de pé quando todos caem. Já passou alguma vez pela sua vida que todo mundo que está perto de você está tudo tretado e você ainda continua firme? É isso aqui. Vai olhar a vida de oração do macho? Vai olhar a vida de oração da família? A gente está falando de criar legado, a gente está focando muito na família, porque a família é o primeiro núcleo e é a nossa primeira responsabilidade. Mas também tem um núcleo da igreja, tem um núcleo da comunidade, tem um núcleo da sociedade. Nós somos exemplos, então a gente tem que partir a orar de nós mesmos para que possamos abençoar os outros. Para que o nosso exemplo, a hashtag está pago, possa alcançar outras pessoas. Porque eu gosto disso. Começa com brincadeira, depois vira verdade. Depois vira não um ritual, mas vira um hábito, vira uma necessidade. Tenha um altar secreto, seja o sacerdote em sua casa, mostre aos seus filhos um homem que dobra os joelhos. Eu já dei testemunho para vocês, Brendo, quando era criança, ele cansou de tropeçar em mim, eu orando, ele levantando de madrugada para tomar água, ele indo para o banheiro. E às vezes ele acordava de manhã e falava assim: pai, você orou em mim ontem, né? Aí eu fui lá no quarto orar em você. Aí eu falei assim: tu é safado, por que não acordou para orar junto? Não, eu gosto que o senhor ore comigo. É ele, Pietra, falava desse jeito para mim. Seu filho já tropeçou em você orando em casa? Ou seu filho já viu pelo menos você com o joelho dobrado em casa, não só na igreja orando? Então a oração é uma necessidade de nós como homens espirituais. A oração é uma necessidade como o ar que respiramos. Se estamos respirando da maneira certa, nós vamos dar vida e vigor ao nosso corpo. Então ore, macho. Ore de mentira, ore sem vontade, porque depois você vai estar orando de verdade e você está orando com vontade. Comece mesmo que de brincadeira, porque depois vira coisa séria. Mas comece, pô. Se esforce também. Você acha que toda hora o cara levanta e quer orar? Não quer. Ou chegou do trabalho e quer orar? Não, o cara quer tomar um banho, rangar e deitar. Às vezes tem muita gente agora que não está querendo nem namorar mais, porque já chegou estressado, pô. E cara, o sexo não é para você, o sexo é para sua esposa. O sexo não é para você, o sexo é para sua esposa. Então faça um sexo bem feito. Amém? Amém. Ação, coragem e serviço. Mateus 20, versículo 28. Bota um pouquinho para trás aí. 28. 20, 26, 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não ficou paralisado diante do sofrimento, diante da circunstância. Você, como homem e filho de Deus, não pode ficar paralisado por medo. Eu andei um tempo paralisado por medo. Pai, eu não consigo fazer isso, se der errado aqui vai dar ruim, sabe? Você começar a ficar fazendo conta demais em coisas que não deve. A palavra de Deus diz: é aquele que bota a mão no arado de Deus, que não olhe para trás. E a gente sempre quer olhar mais para retrovisor do que para a brisa. Aí eu pergunto para vocês, qual é a maior campo de visão? Para a brisa ou retrovisor? Para a brisa. Por quê? Porque você tem que olhar mais para frente do que para trás, pô. Para trás, retrovisor é conferência. Vai mudar de faixa?
você vai dar seta, sinalizar, vai olhar no retrovisor para você entrar. Mas você não pode dirigir para frente olhando para retrovisor. E olha que a gente só tem 3 retrovisores, esquerdo, direito e o interno. E tem gente que não sabe dirigir se não tem um retrovisor interno. Porque só olha pelo retrovisor interno. Ele se moveu em direção à dor dos outros, mesmo quando custava a sua própria vida. Os discípulos uma vez estavam indagando Jesus e perguntando assim, os discípulos e junto com a multidão, né? Aonde foi que nós te demos de comer? Aonde foi que nós te demos de beber? Aonde foi, Senhor, que nós o vestimos? Aonde foi, Senhor, que nós o guardamos do frio? E o que Jesus respondeu? Quando você deu de comer para os pequeninos, quando você vestiu os pequeninos, quando você guardou os pequeninos, lá foi que você me serviu. O que ele estava ensinando? Você a serviço do reino, ajudando o irmão. Então, tudo aquilo que Deus tem depositado em nossos corações e em nossas vidas, é para transbordar na vida do nosso irmão. Para quê? Para que você tire ele daquele lugar, e depois de um vão ser 2. Porque aí você já, tudo que eu fiz por você, meu amado, agora você vai fazer por outra pessoa, que eu vou buscar outro. De 1 vira 2, aí depois de 2 vira 4, depois de 4 vira 8, olha a matemática. Se todos forem fiéis àquilo que foi ensinado. Homem de verdade age com coragem, protege, luta pelo bem e toma iniciativa. Tu está tomando iniciativa na sua casa? Tu está tomando iniciativa na sua igreja? Existem excelentes executadores, mas quando esse executador excelente passa para ser liderança, ou seja, ele tem que delegar, se ele não for bem treinado, ele tem dificuldade. Porque ele não sabe delegar, ele sabe fazer. Por isso que tem muita igreja, que tem muito ministério, que é pequeno ainda, que o pastor quer fazer tudo. Por isso que ele cansa rápido. Porque ele não quer chegar assim, meu irmão, você é responsável por abrir igreja. Não, ele vem e abre igreja. Irmão, tem que vir aqui lavar o templo. Não, ele vem e lava o templo. Delegue. É o que eu estou fazendo lá na igreja, eu deleguei, tenho diaconato para isso. Então, vai trabalhar isso. Chegou lá, está sujo? Pronto, está sujo. Ok, vamos fazer o culto. Depois, cheguei aí. Por que estava assim, assim, assado? Qual é a dificuldade? Porque às vezes é dificuldade, amado. Se é dificuldade, vamos chamar mais pessoas para estar junto. Você não tem que só conhecer o problema, você tem que ter a coragem, a proatividade de resolver o problema. E se você não tem a habilidade suficiente para resolver o problema, tem que ser humilde o suficiente para chamar alguém que tenha. Que, por exemplo, se colocar pastor para tocar violão aqui, não vai sair nada, vocês estão lascados. E eu estou ouvindo macho ali que até agora tem coleção de guitarra, chegou com uma preta, agora já está com uma vermelha, o bicho toda hora. Tem mais uma em casa ainda, está vendo? Quebrou a corda? Então, mas se me colocar para tocar aqui, eu não vou. Aí eu tenho que chamar um tangedor, eu tenho que chamar Juan é um tangedor, concentrado ali. Compacto, o apelido dele é compacto, eu tenho o costume de chamar concentrado. Para a gente aplicar e começar a transbordar para fora, sirva sua família, defenda a verdade e tome decisões difíceis a favor do reino. O laboratório é a nossa família. Se você está bem em casa, você vai ser bem na igreja. Por isso que 1 Timóteo 3, quando diz as qualificações para quem deseja o episcopado, aquele que deseja o episcopado, grande obra almeja, mas é necessário que, qual é o primeiro? Seja irrepreensível. Segundo, marido de uma só mulher. Terceiro, governe bem sua casa. Se não governar a casa, como é que vai trabalhar com as coisas do reino? Amém? Terceiro, 40, ainda vai dar tempo sim. Devoção, obediência e fidelidade.
devoção por devotar não vai surtir efeito nenhum. Mas qual é a sua fidelidade e a sua obediência à devoção? E a palavra nos ensina que a gente deve devotar a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Mais ninguém. Não é pastor, não é santo, não é esposa, não é filhos. Tem muita mulher que gosta de jogar para os filhos posições maiores do que o esposo. Está errado. Está errado. Minha mãe e minha avó me ensinavam, e até a minha sogra, o melhor pedaço do frango, lembra? Comprava frango? O melhor pedaço do frango é do pai. O pai não vai vir almoçar agora não. Ela ia lá, pegava o melhor pedaço do frango e guardava, que é do pai, a honrar o pai. E isso ensinou o quê? A nós a honrarmos os nossos pais. Isso ensinou a dar valor ao pai, o pai que está lá. Melhor bife para o pai, o melhor pedaço, o maior pedaço de bolo para o pai. E quanto é a mãe? Mesma coisa. Meu pai gostava de cozinhar, eu gosto de cozinhar. Então, o melhor prato, o mais carinhoso, o mais gourmet, o mais inglesado, para a esposa. Ela serve primeiro. Bota a mesa, quem tem que se servir primeiro? O pai e a mãe, depois as crianças, depois os filhos. Isso tudo vai gerando em nós legado. Isso tudo vai gerando em nós a responsabilidade de honrar pai e mãe, porque a Bíblia diz que o filho tem que honrar pai e mãe. A mulher tem que respeitar o marido, e o marido tem que amar. O único que tem que amar nessa parada toda somos nós, cara. A Bíblia nos ensina que o marido tem que amar a esposa, e proteger os filhos. A esposa tem que respeitar o marido e servir os filhos. E os filhos têm que honrar os pais, acabou. Não é que a mãe tem que, filha, a gente só tem uma. Porque a mãe a gente só tem uma. Vai se lascar para lá, macho. Vamos seguir a ordem das coisas. Então, para amar, macho, é eu e você. E não é um amor de qualquer jeito. É um amor sacrificial. Como Cristo amou a igreja. Se preciso for, você tem que morrer pela sua esposa. Devoção. João capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. 33. Jesus lhes declarou, nós estamos falando sobre devoção, amém? Obediência e fidelidade. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tu é filho de Deus? Tu reconhece Deus como seu Pai? Jesus como seu Senhor? Então é isso aqui, ó. A sua comida e a sua bebida consiste em fazer a vontade daquele que nos enviou. Jesus nos enviou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Como é que está a sua vida de missionário, a sua vida de fazer discípulos? Devoção de Jesus não era ocasional, mas era total. Por isso que eu falo, cara, se hoje a sua devoção está ocasional, comece na ocasional, pelo amor de Deus, porque depois ela vai virar total. Se você não começar, não vai ter nada. A gente tem o costume de comparar as coisas, sabe? Comparar as coisas, por exemplo, esse ministério está para fazer 2 anos, amém? Aí quer comparar um ministério em plantação com um ministério que já tem 50 anos, isso é justo? Porque lá no outro tem isso, tem aquilo, porque naquele outro tinha tantos pastores, porque naquele outro, então fica no outro, para que veio para cá, Agora pega um ministério com o mesmo data, com o mesmo tempo de vida, para ver se não está passando pelas mesmas dificuldades, mesmo com muita gente boa dentro.
Porque essa nossa devoção, mesmo que está sendo ocasional, como agora, querendo ou não, a gente está devotando ao Senhor, emprestando os nossos ouvidos para ouvir a palavra. E olha o termo que eu li, emprestando os nossos ouvidos. Mas na realidade os seus ouvidos foram preparados para ouvir a palavra, observar, cair em si e praticar a palavra. Por isso que você tem 2 orelhão aí, ó. Jesus vivia para agradar ao Pai e não a homens. Então chega a hora de agradar a Deus, é a hora que você tem que confrontar macho. Sabe o que é para mim, Rada, mais pesado no ministério? Confrontar caráter, tanto de homem como de mulher. Confrontar caráter é nossa. Quando eu já chego e já vejo que o problema é desvio de caráter, irmão. Mas eu estou aqui para agradar a quem está com caráter desviado ou agradar a Deus? Você está aqui para agradar a Deus ou para agradar o pastor Rada? Para agradar o pastor Johnny? Você está aqui, a pergunta que eu sempre faço também, hoje, a sua família, sua esposa e seus filhos estão aliviados porque você está aqui, vai ficar o dia todo aqui, até a noite com a gente aqui, ou eles estão felizes por você estar aqui? Mas, cara, mesmo que você tenha a convicção que está sendo um alívio hoje para a sua família, você está no lugar certo. O importante é que você veio. O que vai ser resposta vai ser aquilo que você vai reagir com o que está sendo pregado. Vai voltar um homem mais santo para casa? Vai voltar um homem que realmente reconheceu que estava em pecado, confessou, vai deixar? Porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. E a gente está falando de devoção. Homens de devoção não se vendem por aplausos ou vantagens. Aí que está o perigo da parada. Não é quando está ruim. Não é quando a gente está aqui junto contando moedas para pagar o aluguel da igreja, a energia, a gente está contando moedas para ir socorrer o pobre, o órfão, a viúva, ou até mesmo os da família da fé, porque a palavra de Deus diz que primeiro a gente tem que ajudar os da família da fé. Por isso, mas que eu tenho aliança contigo, mano. Tu sabe disso. Nós o conhecemos pouquíssimo. Segunda vez que estamos face to face. Mas o teu espírito comunica ao meu espírito que você é um homem de Deus. E que eu preciso estar junto de você. Porque vai chegar um tempo que você vai ser o meu sustento. Como eu hoje estou sendo o seu sustento. E você não está sozinho. É assim que o corpo de Deus cresce e se fortalece. É no fraco que eu sou. Mas cadê os arautos para lembrar as promessas de Deus nos nossos ouvidos? Porque às vezes a gente não quer ouvir ninguém, mas aí quando vem, é no fraco que eu me faço forte, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Você não foi feito para festejar, você foi feito para colocar como a lamparina, como luzeiro. Cadê? Tem que ter os incentivadores, como também tem os apaziguadores, tem os incentivadores. Vai lá, macho, Deus é contigo, levanta. Vamos junto, eu pego junto com você. A palavra de Deus diz, se alguém te convida para caminhar 1 milha, anda o quê? 2. Não seja medíocre. E a palavra medíocre não é uma palavra que vai te denegrir ou te rebaixar. Medíocre quer dizer, você está fazendo a média, pediu para fazer 1, você fez 1, medíocre. Aí quando a pessoa chega e chama você de medíocre, você fica bravo, medíocre o quê? Não, ué. Se você está fazendo o que foi pedido para ser feito, é medíocre. Mas, se você faz além daquilo que foi te pedido, você já está trabalhando e já está começando a mostrar excelência. E o seu Deus é excelente. Ele não poupou nada. Ele não poupou nenhum filho dele para ter comunhão conosco. Você já parou para imaginar
a inteligência sobrenatural de Deus em criar o cérebro humano. Permaneça fiel, mesmo quando ninguém está vendo, seja íntegro no secreto. Se você não é íntegro no secreto, você não vai ser íntegro no público. Você é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Porque na hora que a circunstância te apertar, o que está dentro de você que vai sair. Não adianta vir no corpo de Cristo, na congregação dos santos, falando palavras bonitas, de elogios e de tudo, sendo que no seu secreto é só palavra de derrota, só palavra torpe, porque na hora que até aqui na congregação, você tomar uma canela, o pastor te enquadrar, o que está dentro de você, o verdadeiro, você vai pular para fora. Ah, sai para lá, seu pastorzinho. Vira lá, eu não dependo de você, vá se lascar. Porque foi confrontado. Por isso que todos os pastores que é fora do ministério que você comunga, eles dizem que é um pastor bom. O pastor é bom até ele confrontar você. Depois que ele confronta você, vira um pastor ruim. Perde as amizades, perde as mensagens. Por isso que às vezes ser pastor é solitário. Para tu, macho. Por isso que ser pastor é solitário. Mas você não está se vendendo. Se está ruim com os irmãos aqui, tem legiões, tríades de anjos que estão a seu favor, macho. A gente nunca está sozinho, macho. O Espírito Santo de Deus habita em nós, pô. Às vezes pode estar no deserto, mano. Mas até no deserto, Deus manda o quê? Cordonizes. Manda maná, manda água, manda a necessidade. Deus nunca vai te deixar passar necessidade. Ele vai dar aquilo que é necessário para que você viva. Até que você esteja tão imerso nele, que ao você pensar, as pessoas já vão trazer aquilo que você pensou. Lembra de Davi? Davi pensou, como eu queria tomar da água da fonte, eu não lembro o nome da fonte. E aí, o que os caras fizeram? Atravessaram o exército inimigo, foram lá, pegaram da água da fonte que ele queria, levou para ele, e a devoção estava tão grande na vida dele, que ele pegou, os caras falaram assim, como eu tomarei dessa água pelos perigos que vocês passaram, ou em nome do Senhor eu coloco como libação. O cara pensou, e os que estavam junto dele, isso mostra duas coisas, ele pensou e Deus forjou quem estava perto dele para ir buscar. Então até aquilo que você necessita, macho, você não precisa ficar falando para todo mundo não, só falar para Deus no seu secreto. Ele vai usar aqueles que estão próximos de você para ir chegar, vamos ajudar, vamos fazer. E por último, legado. Obrigado, macho. E eu não esperei porque estava no descartável não, viu? É porque na hora que ia dar a golada, o bicho levou. Aleluia. Mateus 28, 19. O que diz Mateus 28, 19? Eu até falei aqui já um pouco. Mateus 28, versículo 19. Vou ler a partir do 16. Aqui agora é legado, redenção e multiplicação. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos...
até os fins dos tempos. Está passando aperreio? Jesus está contigo até os fins dos tempos. Está na bonança? Jesus está contigo até os fins dos tempos. Está na prova? Jesus está contigo até o fim dos tempos. O legado de Jesus não parou na sua morte, ele nos deixou a missão de continuar a sua obra, ide por todo mundo. Mas você não pode ir de qualquer jeito, porque o que você tem que fazer? Além de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que o quê? Ensinar a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou. Então não adianta você, por isso que fala que o neófito não pode assumir púlpito, não pode assumir liderança, porque tem que conhecer. Como é que você vai ensinar alguma coisa para uma pessoa sendo que você não conhece? Se você não tem relacionamento com a Bíblia, como é que você quer falar de Bíblia para os outros? E eu não estou falando de teologia, não, teologia é top, se preciso for, faça teologia, se aprofunde. Teologia é up, é excelência, é upgrade, é plus. Mas você lendo as Sagradas Escrituras, todo dia colocando lá o seu tapago hoje, mas se inteirando, abrindo o seu coração para a Bíblia, deixando que a Bíblia leia você, você sim, pode ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que lhe foi ensinado. E quem é que está te ensinando hoje? Mas você não quer ter relacionamento? Ele gerou filhos espirituais, mudou histórias e plantou sementes eternas. Quanto foi que Jesus falou isso? E eis que estou contigo todos os dias, até o fim dos tempos. E como é que você vai ter a convicção que Jesus está contigo? Guardando, ensinando. Você sabe que você aprende muito mais ensinando do que você estudando? Já tem estudos científicos falando sobre isso. Você aprende, você lê, por exemplo, para você tornar uma coisa um hábito, você tem que fazer no mínimo 21 dias. Você tem que praticar aquilo que você quer que se torne um hábito para você. Porque aí depois você vai no automático. Quem aqui é habilitado de carro? Todo mundo sabe dirigir carro manual? Hoje, você olha para saber qual a marcha que você colocou? Hoje você conta qual a marcha que você está? Não é já no instinto? Andar de bicicleta, quem anda de bicicleta esquece, você não sabe mais andar de bicicleta? Já não virou instinto? Então por que ler as Sagradas Escrituras ainda está precisando que a gente fique olhando e contando o tempo? Primeira, segunda, terceira. Por que a gente já não está na sexta? Já em voo cruzeiro. Ensine seus filhos, forme discípulos, invista em outros homens. Isso aqui que a gente está fazendo hoje, essa conferência, é investindo em vocês, investindo em outros homens. Sua vida precisa ecoar para além do seu tempo. E hoje eu te desafio, escreva um livro. Vocês não sabem como está sendo boa a minha experiência em ter escrito um livro e entregando na mão de vocês, fazendo uma dedicatória. Se hoje Jesus cantar a minha senha, eu já tenho aqui para a eternidade. Vocês entendem isso? Mas o objetivo do livro é imprimir em você um legado. Baseado nas Sagradas Escrituras, você chegar e colocar em prática. É lhe auxiliar a colocar em prática o que você já deveria ter guardado e aprendido de Jesus. Porque aí sim você vai poder ensinar outros. E legado não é só filhos. Legado é isso daqui. Um exemplo. Hoje eu tenho a honra e a graça de estar com meu filho aqui. E possa chegar, que minha senha seja cantada, mas ele vai poder dizer para os filhos dele, seu avô, além de escrever livro, ainda ministrava. Olha, teve uma certa vez, no dia 19 de julho do ano de 2025, eu estava sentado ouvindo o seu avô pregar sobre legado. Outros homens pegaram, tinha um maluco lá chamado Bruno Albuquerque, pense no cara aleluiado.
E tinha o outro lá, um mineirinho, comendo pelas beiradas, falou mansinho, mas a faca entrou forte. Tinha um pastor lá, aleluiado, careca, rapaz, que perdeu os cabelos de tanto trabalhar com os homens. Tinha um camarada que gostava tanto de guitarra, que ele trouxe 3 guitarras e toda hora ficava trocando a guitarra. Tinha uns malucos lá de São Paulo, vieram 8 juntos para estar legado, macho, contando para o filho. Que é o geracional que a gente fala. O meu filho só vai saber coisas do meu pai se eu falar para ele. E se ele quer manter o legado, ele vai falar assim, o seu bisavô era o bigode, açougueiro. Meu filho foi o último neto que o meu pai viu, pô. Aniversário de 1 ano do meu filho, só tem uma foto do meu pai segurando o Brandon, no aniversário de 1 ano. Meu pai morreu tem 25 anos. Brandon tem 26. Mas ele deixou legado, cara. Matemática, sou bom de matemática por causa do meu pai. Cortava carne, gerenciava por causa do meu pai. Com 10 anos eu gerenciava um açougue, irmãos. Gerenciava, modo de dizer, né? Eu ficava no caixa, passando troco, eu abria o açougue, eu fechava o açougue e entregava o caixa para o meu pai. O que você tem ensinado ao seu filho, mano? O mundo está cheio de homens que vivem para si mesmos, mas Deus procura homens que vivam para Ele. Viva para Deus, macho. Honre a Deus, devote a Deus, ore para Deus, tenha comunhão com Deus, haja em nome de Deus, guarde o nome de Deus, ore, se dedique, crie legado em nome do Senhor Jesus. Homens que oram, que agem, que se devotam e que deixam um legado para transformar vidas. Transforme a vida de alguém, pega um homem, discipula esse homem, anda com esse homem até 6 meses, depois fala, macho, agora vai fazer o mesmo que eu fiz com você, vamos multiplicar, vamos fazer. Não vamos ter que esperar uma conferência anual para estar junto. Estou encerrando, Dudu. Hoje é dia de decidir que tipo de pegadas você vai deixar para a próxima geração. Tudo que está sendo dito hoje, e nem só até aqui, com o pastor Rada te falando, mas vem aí pastor Johnny, vem aí pastor Dinho, tudo que foi dito ontem, cara, o que você vai fazer com isso? O importante é, qual a resposta que você vai dar a essa conferência? Você está disposto a assumir hoje o legado de Cristo? Você vai poder falar igual Paulo? Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Está disposto a ser um homem que marca a eternidade com a sua vida? Está pronto para morrer hoje, macho? E morto não tem vontade. Se você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você agora é de Cristo. Então a sua vontade não é sua vontade. Até a sua vontade, se der vontade, você pergunta a Deus se a sua vontade é a vontade dele. Estou falando meio de um mês só para ficar marcado que você não tem vontade. Até a vontade que você tem que ser balizada na palavra para saber se ela é de Deus e você pode fazer. Ore, haja, consagre-se e deixe um legado para a glória de Deus. Nos passos do homem perfeito, o legado de Cristo em nós. Então, meu querido, que você se levante como um homem posturado, que a gente gosta de dizer, que você governe bem a sua casa, que você administre as suas frustrações, mas também administre as suas glórias,
Porque às vezes quando você faz a coisa que é certa, há um galardão para você, e isso é a sua glória. Mas não deposite as suas forças na glória que você teve, deposite suas forças nas Sagradas Escrituras, deposite sua força nos céus, deposite sua força em Cristo. Compreenda o seu chamado. Às vezes tem perguntas tão fáceis: para que Deus te chamou? O que Deus te chamou para você fazer em prol do reino? Nós falamos ontem sobre o ministério de socorros, ministério da reconciliação. Não tem só o ministério da palavra, não tem só o ministério de profeta, não tem só o ministério de apóstolo. Cada um tem o seu lugar, mano. É igual no corpo humano. Todo mundo quer ser rosto, cara, dente e língua. Ninguém quer ser o ânus, né? Mas você vive sem ânus? E eu estou falando bonito porque meu filho falou: você está falando palavra de baixo calão, macho. Reduza aí, eu já estou já. Mas todo mundo quer ser, né? O olhinho azul. Ninguém quer ser o que tira os excrementos, né? Todo mundo quer ser o aleluiado, ninguém quer ser o confrontador, né? Chamar ali no canto: ô macho, vem aqui no canto. Não é assim não, ó. Todo mundo só quer dar abraço, parabéns, vai lá e tudo, mas na hora de chamar o cara: vem cá. Cara, eu acho que há muito mais galardão e há muito mais honra em você corrigir o seu irmão. Mateus também diz, não é isso? Mateus 18, se eu só não me engano: se você vê o seu irmão pecar, vá lá, argue seu irmão no secreto, e se ele atender a sua admoestação, ganhou o irmão. Ninguém precisa ficar sabendo. Mas ninguém quer se dispor. Amém? Eu quero orar por vocês, encerrar uma hora. Eu quero animar vocês, macho. Só começou. Eu quero animar você. Que você esteja aqui de coração, de alma, de espírito, que você esteja aqui agora na sua vontade para honrar a Deus, que a sua vontade, a sua determinação honre ao Senhor Jesus, que você possa compreender tudo que está sendo dito, para que você possa aplicar de fato e de verdade, porque você aplicando da maneira correta, você vai colher os benefícios dos céus. E a minha oração vai ser a oração de João 17. Vocês não precisam abrir lá, eu vou ler para vocês. E eu vou ler de uma maneira bem rápida para vocês entenderem. Opa, aí João passou aqui, volta. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos e disse, e isso se inicia a nossa oração: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que ele lhe destes. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, Pai, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as sagradas escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço para que os tire do mundo, mas que os guarde de todo mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também peço por aqueles que vieram a crer em mim. Aleluia. 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 Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eu lhe falei, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim, eu também em ti, eles também estejam em nós, para que o mundo, aleluia, creia que tu me enviastes. Eu lhe transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles seja. Pai, em nome de Jesus, eu exalto o teu santo nome. Louvado seja, Pai, sobre todas as coisas. Pai, que possamos dedicar tempo à nossa oração, que possamos, Pai, devotar ao Senhor, que possamos, Pai, estarmos juntos